Hello, hello, boa noite de novo, voltei. A Paloma tinha tido alguns problemas técnicos, que ela tá em São Paulo, e diz que caiu uma chuva horrorosa agora, a net dela tinha caído. Daí o que que aconteceu? Ela não tinha internet para poder participar da live. Então agora a internet dela já voltou, tô mandando para ela aqui a mensagem para ela já entrar. Ah, a Paloma já entrou. Paloma, já vou te convidar aqui. Cadê aqui você? Já deixa eu te convidar. Eu te mandei a solicitação. Ah, Cheguei! chegou! Hello, hello! Oi! Tudo Tinha uma bem? galera aqui, a galera acabou saindo da live, já vamos chamar o povo aqui de novo. Isso, chama todo mundo que deu uma Já atrapalhada já pega a aqui. gaivotinha aí, já vamos chamar o povo também. Chamei um povo aqui. Ah, o pessoal está entrando já de novo, Tá chegando voltando. tudo. Antes ali de tu entrar, eu estava comentando que, no caso, né, a Paloma, visagista maravilhosa, foi a responsável pela minha mudança de visual quando eu comecei a sair do CLT e comecei a empreender. Uma das coisas que eu queria fazer era dar uma repaginada, mudar a porra toda. Nossa, é verdade, tava num momento muito de virada, né, Dani? Total, total, assim, quero outro ser humano aqui. Esse ser humano não existe mais, vai nascer outro ser humano agora. Esse não me E a Paloma representa. foi. É? Esse não me representa. É, literalmente, aquele visual, aquela pessoa que eu estava muito conectada ainda com o perfil, perfil profissional do que eu fazia, então, uma coisa muito fechada, muito não sei o quê. Eu disse, não, esse ser humano não existe mais, agora vai nascer outro. E dos primeiros movimentos que eu fiz foi justamente o quê? Cortar o cabelo. E daí eu pensei, não, mas eu vou mudar, eu tenho que cortar o cabelo e ir com uma profissional com a melhor da melhor das melhores. Na época eu estava morando em São Paulo, daí Paloma, visagista maravilhosa, disse, Paloma, querida, bora lá. Que honra minha, foi muito especial Ai, mesmo. ai. Daí de lá pra cá só foi ladeira acima. Normalmente o pessoal fala ladeira abaixo, não, de lá pra cá só ladeira acima. Daí veio o cabelo, depois veio mais tatuagem, Mais daí, enfim. tatuagens, né? É. Verdade. Eu lembro disso tudo. Mais tatuagens. É muito post de Ai, virada, né? sim, sim. Paloma, querida, mas que bom ter aceitado o convite. Aqui eu tô falando, mas melhor do que eu falar, né? Claro, do teu trabalho, por já ter, né, experimentado o teu trabalho, saber a profissional que você é. Já fizemos vídeo, inclusive, juntas, falando um tema muito semelhante, que é a questão da imagem e tudo mais, especificamente o visagismo na parte, né, dos cabelos, que, como a própria Paloma fala, né, os cabelos são a moldura do nosso rosto. Então, como passar a imagem que a gente passa de acordo com a cor do cabelo que a gente tá, o corte, o que que isso influencia na nossa vida, não só pessoal, mas na vida profissional e principalmente quem quer empreender. E quem usa aqui as redes sociais se utiliza muito da própria imagem, né, o que a gente chama do branding, que está alinhando a sua imagem de forma estratégica de acordo com aquilo que faz. Então, a Paloma vai contar um pouquinho mais para a gente hoje sobre isso. Mas antes, Paloma, estou falando, se apresente aqui. Quem é a Paloma? Vamos lá, né? Agora falou uma tarde de embalagem nova. Estou aqui numa embalagem mãe, né? Então, assim, muita coisa nova vindo, né? Mas essa pergunta eu acho que é muito interessante. Durante muito tempo eu respondi que eu era visagista. Hoje eu posso responder que eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa acolhedora, sou uma pessoa descolada, sou uma pessoa sincera,
sou uma pessoa divertida e nesse total aí de coisas, eu sou visagista, sou cabeleireira, né? Que é o meu propósito de vida, assim, que eu descobri, eu acho que muito cedo. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu não sei se todas as pessoas têm a sorte que eu tenho de descobrir o propósito tão cedo, e o meu veio assim, né? Tinha acabado de fazer 18 anos. Sou filha de cabeleireira, então esse mundo da beleza sempre esteve ao meu alcance, tesouras, escovas, secadores, grampos, isso sempre esteve ao meu alcance, mas, né, rolou ali, né, depois no meio da adolescência, não quero, não vou ser cabeleireira igual a minha mãe, eu não acho que isso vai ser bom, então, ai, tenho que fazer uma faculdade, tenho que ter, né, tenho que ter um emprego CLT registrado, tudo mais. Hoje eu já tô com 35 anos, isso foi há 17 anos atrás. E nessa ânsia eu comecei lá com 18 anos trabalhando né, minha mãe viu que eu tava meio perdida, falou, ah, vai lá trabalhar naquele salão escola. Eu fui e comecei a trabalhar e aprender. E ainda lá dentro eu falei, não, preciso fazer faculdade. Aí fiz um ano de marketing, que foi muito incrível. E eu fui trabalhar uns 5 meses numa agência. E aí foi o momento que eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu preciso de um trabalho que termine. Isso foi mais importante de tudo para mim na época. Eu preciso de um trabalho que termine. Eu não posso ir embora com um trabalho para casa, porque isso me angustia. E aí eu não conseguia, né? Fiz a faculdade e trabalhava nessa agência e continuava trabalhando nos finais de semana no salão. E aí eu falei, cara, é isso, assim, chegou um momento que uma pessoa me desafiou, que eu sou uma pessoa movida pelos Hum. desafios. Uma das profissionais que trabalhava comigo, né, que eu trabalhava para ela, que eu fui assistente durante 4 anos, falou, e aí, você vai fazer uma coisa bem ou duas mais ou menos? Aí eu falei, tá me Deu aquela desafiando. provocada. Eu falei, tá me desafiando. Eu falei, eu vou fazer uma muito bem, eu vou ser a melhor. E isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, eu tranquei a faculdade, fui na agência e me desliguei da agência. O Tipo, dono da agência foi, tipo, no sábado, na segunda-feira, a gente tinha resolvido. Porque, não, tranquei a faculdade, pedi demissão, tá? Agora. cara, eu voltei pro salão que eu trabalhava e eu nem estava contratada. Eu cheguei na terça-feira de manhã, no horário do curso, que eu falei, voltei. Sem nem ter avisado pra ninguém, bem pouco, assim. Aí cheguei e falei, voltei. Aí o que aconteceu? Eu falei, tranquei a faculdade, não tô mais trabalhando na agência, é isso que eu quero. Agora eu vou seguir meu propósito, que é isso, e eu vou ser a melhor. Não que eu tô trabalhando Não pra ser tem a pra melhor. ninguém. Tô trabalhando pra ser a melhor. E aí, assim, aí, né, são 17 anos de experiência na área da beleza, 10 anos visagista. Quando descobri o visagismo foi quando eu realmente consegui ligar o meu propósito e falar, ah, agora realmente faz sentido das pessoas juntar a intenção com a sensação, com o que quer transmitir, com a imagem. Eu falei, agora é isso. E a partir daí eu venho vivendo essa vida que é tão bonita e com muitos desafios, mas é incrível. E Paloma aprendeu com os melhores, né? Quem foi o teu mestre no visagismo? Eu sou formada pelo Philip Hellwell, né, que é o pioneiro do visagismo aqui no Brasil e do jeito que a gente trabalhando os arquétipos e os temperamentos, ele é o pioneiro, então eu sou formada por ele. Trabalho na cabelaria, que é do André Matheus, que foi o primeiro profissional que colocou o visagismo de fato em uma pessoa. E Oh, chegou a arrepiar agora. ter chegado na cabelaria também foi a tradução de um sonho. Porque quando eu fiz o curso de visagismo com o Felipe, eu falei, cara, eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou trabalhar com esse André Matheus aí. Eu vou dar um jeito de trabalhar com esse cara. Simplesmente o primeiro mais top foda da bagaça toda do visagismo. É só Sim, com eu ele falei, que eu trabalho. eu vou trabalhar com ele.
E aí a vida foi indo, né? Cada passinho, cada espaço. Trabalhei em salões muito importantes, né? Aqui em São Paulo. Trabalhei no JC, trabalhei no Jaqueline. No Jaqueline, na transição do JC para o Jaqueline, eu fui trabalhar com TV. Trabalhei na Globo, trabalhei na Rede TV, trabalhei com editorial de moda. E aí, nesse bololô todo, consegui chegar na cabelaria através de uma outra profissional que trabalhou com a gente lá até o ano passado. Até o ano passado, não. Até o começo desse ano, que ela agora está no projeto dela. E aí a gente se conheceu numa formação que era para a gente virar educadora de uma marca. Essa marca é a Redken. Até hoje eu tenho um vínculo com essa marca. Eu dei a aula aqui em São Paulo, dei aula no Rio de Janeiro, fiz vários eventos para a Redken, lançamento de produto, fiz muitos em vários lugares, de vários produtos. Ainda tenho uma relação com a marca, não tão intensa quanto eu tinha antes da pandemia, né? Mas com a pandemia, filho. Sim. Aí, já passada mais, essa semana eu tava num evento super exclusivo, foi incrível também. Então, tem uma relação muito estreita com essa marca que eu amo muito, sou apaixonada pela Redken. E através da Redken que eu cheguei na cabelaria. E quando eu cheguei, foi aquela coisa de Tô será que eu aqui. vou conseguir? Né? Será que eu vou estar com os melhores lá? Porque era muita inspiração. Tava começando o Instagram na época, eu olhava o Instagram e falava, meu, eu vou trabalhar com essa galera, eu tenho que trabalhar nesse lugar. Quando eu conheci a Priscila, né, que ela era profissional da cabelaria, agora ela não é mais. Aí eu falei, você trabalha na cabelaria? Eu sempre quis trabalhar lá. Aí ela, nossa, você é a cara da cabelaria. Aí eu falei, bom, já tô no Sonho. caminho. E o mais louco que eu não posso esquecer de contar que isso a gente se conheceu em junho de 2017. Eu só comecei a trabalhar na cabelaria em março de 2018 por puro medo. Eu tenho que admitir. Porque foi assim, eu conheci a Priscila, em seguida eu conheci. Aí eu fiz um lançamento de um produto novo da Redken. Conheci o André Matheus, que até então eu não conhecia. Conheci o André, conheci a Kellen, que era a nossa gerente naquele momento. E aí ela falou, tô te esperando pra gente tomar um café. E eu, meu Deus, consegui, vai dar certo. Só que eu, na minha loucura, no meu medo, eu não fui tomar esse café, eu fui tomar esse café. Isso foi em Ah, junho, eu fui tomar esse café em janeiro. meu Deus do céu, estavam te querendo mesmo que der. Olha só que loucura, e até vou pegar um gancho aqui nisso que tu fala, porque assim, é o teu propósito, é o que tu gosta de fazer, sabe? Não tem dúvida disso. Daí vem a questão, por talvez crenças limitantes, por medos, tu mesmo te auto boicotou. E quantas pessoas não fazem isso? Eu Sim, posso dizer, pelas pessoas que eu já atendi, pelas pessoas que eu atendo, que assim, gente, essa questão das crenças que limitam, de tu acreditar na incapacidade, é uma coisa que paralisa. Ou seja, o exemplo aqui da Paloma, ela estava com a faca, o queijo, a tesoura e o pente na mão, literalmente, para entrar nos melhores salões, no salão de referência quando se fala em visagismo. Salão de referência no Brasil. E ela, tipo, não. Ela falou aquilo só de certo. E vou te não, a falar, pessoa realmente. eu que não sou boa o suficiente, imagina, mas eu já tinha sido convidada, né? Eu não. Aí fiquei esperando, assim, daí eu tinha um intercâmbio para fazer, porque eu fiz né, um intercâmbio bem curto de 10 dias em Buenos Aires, numa academia que é espanhola, que é bem conceituada, que chama Longueiras, e eu ainda tinha para fazer no final de outubro, e aí eu tava meio, não, vou esperar isso acontecer, porque daí eu vou estar melhor, Uhum. essas coisas todas, né? E na época que eu fui lá tomar o primeiro café, hoje meu atual marido, a gente namorava, ele falou, meu, vai dar certo. Aí eu não, será? Será que eu tô muito louca, né? Eu tô querendo trocar uma coisa que já era muito boa, né? Que eu trabalhava no salão muito conceituado também.
E eu falava, será? E ele, não, vai, é seu sonho, vai lá e tal. E aí fui tomar esse primeiro café só em janeiro. E aí a gente ainda demorou mais um mês, né? Porque daí a esposa do André tava gestante no momento. E aí a gente não conseguia se encontrar. Quando nós nos Uhum. encontramos, que daí eu olhei, né, pra ele e falei, nossa, tô aqui de frente com esse cara aqui, meu ídolo. Meu ídolo. Aí eu nunca vou esquecer que eu olhei pra ele e falei, primeiro eu preciso te falar que eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você. E aí ele olhou pra mim e falou, não, vamos falar de você. Eu falei, nossa, então tá bom, né? Deixa eu falar de mim. Achei isso muito bonito, sabe? Muito acolhedor, muito respeitoso, muito uma maneira de realmente essa pessoa é muito legal e eu quero trabalhar com ela. E a gente conversou e deu certo. Ele falou, então te espero. Estou te esperando, né? Vamos resolver quando você vai começar. Tô aqui. Aí fui, né? Eu lembro que eu saí na Joaquim Antunes, que é onde que tá a cabelaria hoje, muito louca, pulando, assim, que eu tava muito feliz mesmo. E aí eu liguei pro meu marido, que na época a gente só namorava. Consegui e tal, isso aqui, mas e ao mesmo tempo eu falava, será que eu vou sair? Será que vai dar certo? Ele, não, já deu certo. Então Já vamos lá. foi, já foi. A pessoa, não, depois de ter conseguido, ainda continua duvidando. Continuei super duvidando, assim, porque é isso, tem essa coisa da crença, né, de achar que a gente não é bom o suficiente, né, da autossabotagem, de falar, será que eu vou conseguir começar num lugar novo? Porque eu trabalhava assim, né, para quem mora em São Paulo, eu trabalhava em bairros que eles são a 5 quilômetros de distância se fosse uma reta, mas não é uma reta. Uhum. Então isso acaba virando uns 10, então eu ficava pensando, nossos clientes que estão, né, em Moema vão para Pinheiros, né? Será que essas pessoas vão querer ir até lá? Será que eu Vão vou se deslocar. Uhum. conseguir ter esses clientes? Será que eles vão me acompanhar? Então a gente fica com medo, porque é um recomeço, é um começar de novo. E aí, sendo PJ, você vai com o coração na mão, mas vai, né? É como assim, eu estou fechando a filial num lugar e a minha empresa num lugar e estou abrindo outro em outro lugar. Então, será que os clientes vão até lá? Sabe? Realmente são alguns medinhos que dão, mas, enfim, foi para o melhor lugar que se poderia ir, principalmente para quem é visagista. E Sim, falando em visagista, né, já entrando no tema aqui, para falar um pouquinho desse tema, né, de como a mensagem que o cabelo passa para as pessoas, né, para quem está aqui e não sabe, o que é visagismo? Visagem significa rosto e ismo, estudo, né? É o estudo do rosto, o visagismo. E aí, essa linha de visagismo que eu trabalho, que é a do Philip Hellwell, é a linha que junta os arquétipos com os temperamentos. Então, a gente Eu entende nem que gosto de arquétipo, né? todas as linhas e todas as formas e todas as cores causam um tipo de sensação na gente. Então a gente monta a imagem das pessoas a partir de como elas querem se sentir, se expressar com a imagem dela. Então a gente vai pensar realmente sobre a imagem, a gente vai comunicar com a imagem, né? Porque e além de comunicar, a gente vai personalizar essa imagem, porque né, cada um de nós, em cada momento da nossa vida, a gente quer se comunicar e se expressar de uma maneira diferente. Então, a gente sempre vai. Tem uma pergunta que muitas vezes a cliente nova chega e eu falo, tá, mas como você quer se sentir? Aí eu sempre escuto, nossa, eu não estava esperando isso. Não estava esperando isso, né? Essa A resposta. pessoa, eu quero cortar o cabelo, mas, ok, cortar o cabelo não é só cortar o cabelo. O que tu quer? Te olhar no espelho, o que tu quer ver? Então, e daí essa imagem, né? Ela precisa fazer sentido com essa expressão. Então, para dar uns exemplos assim, então, todas as linhas retas, elas dão sensação de força, de estabilidade. É uma analogia boa, por exemplo, que a gente faz.
quando você vê um Jeep, que é um carro todo robusto, né, com linhas super retas, você sabe que aquele carro não é veloz. Você sabe que ele é um carro confiável para andar na lama, por exemplo. Mas ele não é um Uhum. carro veloz como uma Ferrari que é cheia de linhas inclinadas. Então, assim, tudo comunica, né, o tempo todo. Inclusive, né, o carro que você anda. Outra analogia que eu acho muito boa que é a gente pensar nas princesas. Então, assim, todas as princesas, a princesa e a má, e a bruxa, né? Todas as princesas têm os traços mais arredondados, menores, o olho claro, a pele clara, o cabelo claro, pouco contraste. Então, isso tudo deixa uma imagem mais doce, mais leve, mais acolhedora. Ah, por outro lado, né, as vilãs, as bruxas têm sempre traços mais retos, mais marcados, cabelos mais escuros, olhos mais escuros, sobrancelhas mais marcadas. Por quê? Traz uma sensação de força, traz uma sensação de imposição, entendeu? Então, a gente sempre vai. Fazendo um parênteses aqui, ser princesa não significa que é o bom da história. Sim, não, exatamente, tem razão. Até porque a gente pode levar para o outro lado. Tá, você pode querer parecer ser doce, mas você não é. Uhum. Tá tudo bem também, né? Porque às vezes a gente precisa só de equilibrar. Nossa, Paloma, eu sou muito forte, né? Eu sou muito expressiva, sou muito forte, eu preciso amenizar isso. Então a gente vai pensar em recursos para deixar isso Para mais deixar ameno, né? perfeito. Até Pra pegando um exemplo, quando eu fiz, que eu tinha o cabelo, que era Chanel né, com franja e tal, e que passava, me lembro que tu me falou na época que passava muito, daí tinha essa questão muito das linhas retas, né? Agora não vou me arredondar. lembrar. É, Lembra isso. que era a franjinha aqui, o Chanel assim, bem redondinho, e aí tudo meio que fechava você, e você tava no momento que você queria expandir, que tava Queria querendo abrir. Uhum. começar de novo, queria abrir. Então, aquele cabelo todo aqui, redondinho, fechado no seu rosto, que você tem linhas retas no rosto, inclinadas e tudo mais. Aí, tudo aquilo fechando você, para aquele momento, não fazia sentido, né? Naquele momento E não fazia justamente eu estava sentido. vindo do momento que eu estava fechada, porque eu estava numa posição onde eu tinha muitos liderados, a sua grande maioria homens, então eu tinha que manter uma postura fechada, entre aspas, e de mais autoridade, para aquele tipo de ambiente, onde eu tinha que ser acolhedora sim, mas manter uma certa distância. E Para, pode opa, eu sou mulher, eu sou a gestora aqui e, né, me respeitem. Então, e eu queria abrir, eu estava entrando para o digital, inclusive, estava começando a empreender como consultora, e eu precisava, né, corta tudo. porque daí, quando a gente consegue mostrar as qualidades que você já tem no seu próprio rosto, você trazer essa mudança, ela fica mais assertiva, né? Então, assim, foi um momento, tá, tava toda fechada, precisava, né? Era um momento que você precisava de um afastamento, né? Ainda mais num Uhum. ambiente bem masculino, né, Dani? Como é que Num é? ambiente bem masculino, né? Que você Sim, tá. Então, ainda mais nesse ambiente muito masculino, porque daí também tem essa. No ambiente muito masculino, você também não quer ficar sexy, porque você é gestora, e não sei, então tem muita coisa envolvida ali que você vai criando, sem muitas vezes perceber, mas você vai criando uma sim, imagem para te deixar mais forte naquele ambiente. Quando você sai, né, quando você decide que vai empreender, que vai, né, fazer seu trabalho de maneira mais forte na internet, você precisa estar mais aberta, mais convidativa, precisa mostrar mais quem você é, precisa estar um pouco mais vulnerável até, eu diria. Para uhum. falar com as pessoas, ó, eu tô aqui também, vamos lá, vamos junto nessa jornada nova aí, né? Então foi isso que a gente trouxe ali naquele momento, né, para você. Não, e isso conecta, claro, a gente está usando aqui o exemplo do trabalho que eu fiz, né, eu fiz com a Paloma, mas e como isso é importante a gente vê justamente.
a pessoa entender qual é o posicionamento que ela quer ter, seja profissional, seja dentro do negócio dela, qual é a mensagem que ela quer passar para o mundo, e está adequando isso usando também esse recurso do cabelo. Porque a gente precisa sempre lembrar que nossa imagem é a nossa primeira comunicação. Então, tudo vai comunicar, né? Nosso cabelo, que traz uma moldura muito, né, interessante para o nosso rosto, ou não traz, no meu caso, né? Só tem moldura. Mas, assim, né, a gente vai pensar qual que é a expressão, como que a gente vai trabalhar essa imagem, o que está fazendo sentido nesse momento. Então, a gente vai pensar tanto no cabelo, a gente pode pensar nos óculos, a gente vai pensar na maquiagem. Então, existe cabeleireiro, existe visagista, dentista, existe visagista que trabalha em ótica, existe visagista maquiador, visagista que é consultor de imagem, né, que pensa no dress code, e visagista cabeleireiro também, né? Que a gente tem um trabalho que já é de muitos anos, né? Então a gente tem uma facilidade maior ali. Mas existem todos esses profissionais que também pensam nisso, numa imagem integrada. Porque algumas coisas às vezes não fazem sentido para aquele momento. Às vezes tem uma coisa que fala muito, o visagismo pensa em harmonizar. Nem sempre, porque às vezes algumas pessoas não precisam de harmonia. Interessante isso, bem interessante. Né? Algumas pessoas precisam de impacto, que precisam ser mais dramáticas, que precisam de trazer isso de alguma forma muito mais impactante mesmo, mais dramática, né? Mais artística. Então, não necessariamente vai ser harmônico. Vai ser harmônico, mas vai ser harmônico, na verdade, com a mensagem que a pessoa quer passar. Não aquela harmonia de traço, de não sei o quê, não é um homem vitruviano lá do Leonardo da Vinci que vai trazer tudo em harmonia. Não é uma conta fechada, porque você é isso, então você tem que parecer aquilo, não. Que quando a gente fala dos temperamentos, e aí quem assistiu Divertidamente vai lembrar que tem a alegria, boa. a tristeza, tem a raiva, tem o nojinho, né? Eles são uma representação dos temperamentos, né? A alegria é o sanguíneo, a tristeza é o melancólico, a raiva é o colérico, né? O nojinho é ali o fleumático. Então não é porque eu sou colérica que eu tenho que parecer sanguínea. Não é sobre isso. A gente não vai colocar as pessoas nessa caixa. Não o visagismo que eu trabalho. A gente vai entender o que ela precisa. Se ela precisa ficar mais expansiva, se ela já é uma pessoa sanguínea e ela precisa de mais expansão, então tá tudo bem. Agora, nossa, eu sou uma pessoa que é expansiva demais e ela precisa de um pouco mais de controle, de centramento, então a gente vai trazer um pouco disso nas próprias linhas e formas que a gente vai colocar nesse cabelo, nesse óculos, nas cores dessa roupa, porque daí também a gente vai pensar em cores, quais as cores que harmonizam mais, fazendo a análise de coloração pessoal, a gente consegue entender, né, quais as cores que vão ficar melhores naturalmente em cada pessoa. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito, combina muito mais com a minha personalidade de cores vibrantes. Mas a minha análise pessoal é uma cartela que ela é opaca. Às vezes eu não consigo, às vezes eu falo, gente, isso não me representa, eu preciso de uma coisa. Essa cartela não é para mim. Eu com meu pretinho básico, com meus pretinhos. E sabe que uma coisa que eu tenho colocado mais cor no meu guarda-roupa? Mas não adianta, cai pro preto. Então, mas é que o preto traz uma coisa de força também, né? Traz impacto. Então, é uma cor interessante também. Eu acho que eu sempre falo assim, a gente pode usar todas as cores. O importante é a gente saber como usar elas, né? Porque você sabe que quando você usa preto, você precisa usar mais maquiagem.
Uhum. Você, eu, né? Que não são cores que estão na nossa cartela. Preto não tá na minha, também não tá na sua. Não tá na A minha. gente, É. a gente passa mais maquiagem, tá tudo bem, tá tudo certo. Vai continuar usando o preto, sabe? Não precisa. Eu sempre falo para as pessoas, gente, não vamos demonizar nada, nada. Ninguém entende nada. A gente vai entender cada momento de cada pessoa e aí a gente vai trazer isso da maneira mais leve possível. Porque a ideia do visagismo que eu trabalho, porque né, tem outras linhas, do visagismo que eu trabalho é acolher a pessoa e trazer para ela o melhor que ela Uhum. pode ser naquele momento, a melhor versão. Não a mais difícil, a mais complicada, não, a melhor que ela pode ser para aquele momento. E que pode ser que daqui 3 meses ela fale, ah, isso aqui não me representa mais. Que foi o que aconteceu comigo. Eu vou dar, né, como eu já tinha dito para você antes, quem não me conhece, eu sempre falo que eu sou meu maior case, né, Dani? Eu tava, cheguei no momento, né, maternidade, pós-maternidade, ai não, vou deixar meu cabelo crescer, porque não sei o quê, porque eu acho que eu quero ficar mais feminina, e não sei o quê. Mesmo sabendo que não é isso que define a minha feminilidade, eu falei, ah, eu vou deixar meu cabelo crescer. O cabelo começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Chegou um dia que eu olhei, eu falei, gente, isso não me representa. Tira essa coisa da minha cabeça. Não me representa. Eu tô querendo ser uma pessoa que eu não sou. Não vai rolar. Eu tentei, eu achei importante eu tentar mais uma vez. Sim. Não tinha tentado, já tinha tentado uma outra vez, não tinha dado. Aí eu falei, não, vou tentar de novo, né? E esse processo de mãe, aí você quer ficar mais acolhedora, mais, né, mais E olha só que próxima. interessante, foi todo um processo que, assim, a maternidade que te trouxe essa questão do acolhimento, te trouxe essa questão do cuidado, te deu um ímpeto de também botar isso no teu visual. Sim, Tu sim. tentou, E mas aí, sempre ok, não é? E sempre acontece, eu comento muito com as clientes que a gente tem dois caminhos, não tem outro caminho. Ou você já mudou muito e precisa colocar isso para fora, ou você quer mudar muito e você precisa colocar isso no seu visual para você conseguir internalizar aquela Conseguir mudança. internalizar. Uhum. Então, não tem, é isso. Ou é de dentro para fora ou é de fora para dentro. Mas é impossível a gente descolar a nossa imagem de quem a gente quer se expressar, de quem a gente é. Não tem como a gente descolar. Ah, ou a gente pode até vestir uma fantasia. Ah, trabalho num ambiente que precisa de um dress code mais formal. Você pode vestir sua fantasia. Mas no momento, né, sua roupa de trabalhar. Mas no momento que você quer, que você vai ser você, vai ser, né? E aí eu, como profissional, tenho que pensar, tá bom? Essa pessoa precisa de um cabelo que combine com o trabalho dela, que é mais formal, e com a vida dela, que não é tão formal assim. O que a gente pode Então, fazer? fazer uma. O Esse, que dá para fazer? Uhum. isso, e aí meu Mesclar trabalho isso. é esse, trazer tudo isso, né, de uma forma leve também, porque não dá, de repente, uma pessoa que gosta de ser vou usar, vai estar num ambiente mais masculino e acaba precisando ficar um pouco mais com linhas mais retas, né, para trazer mais força, para não trazer essa imagem mais sexy. Mas quando ela não está no ambiente dela de trabalho, ela gosta de ser uma pessoa sexy. Então, eu preciso trazer para essa pessoa todas essas coisas. Só que para eu trazer todas essas coisas, ela precisa me dizer. Então, e, gente, é muito legal, porque daí tu senta com a Paloma, ela fica um tempão conversando contigo. É tipo quase como um consultório terapêutico. Eu Que sempre falo, não é terapia, é terapêutico. é terapêutico. Daí tu Terapêutico. conversa, conversa e vai construindo junto, porque daí não é um corte de cabelo, é uma construção quase que é a construção da tua representação através do cabelo. Poderia definir assim? Sim, eu consigo enxergar isso, assim, né? Que é essa construção. Hoje eu estava pensando sobre o que a gente ia conversar, e aí me veio algo que fez muito sentido para mim. Quase um branding de você, né? Porque quando você Uhum. está pensando ali na sua marca, em como você quer se expressar,
se você não trouxer essa questão da sua imagem pessoal ali, você não vai imprimir o suficiente, né? Para empreender, E principalmente. eu vou te corrigir numa coisa que tu falou agora. Tu falou que é quase um brand. Eu vou dizer Quase. é um brand. Eu vou tirar o É. quase. E, Assim, e, pra gente, e eu acho que é a mesma coisa. realmente é um brand. E esse é justamente o ponto que eu queria linkar. Porque hoje se fala muito no branding, quando a pessoa vai empreender, quando a pessoa vai colocar a sua carinha no digital, ou a pessoa que daí vai fazer um personal branding, ou a pessoa quando está com o seu negócio e vai fazer um posicionamento da marca, e quer se postar de uma outra forma, fazer todo esse conjunto, que daí, como tu comentou, às vezes é a questão do dress code, os acessórios que vai utilizar, mas começa o cabelo, que é aquilo que é teu, tá grudado, a roupa tu troca. O cabelo tu troca também, porque ele cresce, tu pode cortar, enfim, mas ele faz parte de ti. Então, muitas vezes a pessoa fica preocupada com a paleta de cores que vai botar no post, que não sei o quê, e não se preocupa com a sua própria imagem, com a sua própria moldura do seu Sim, rosto. E o objetivo da live hoje foi justamente trazer uma baita profissional para falar um pouco disso e de como realmente é importante e o que faz diferença. E eu sou prova viva disso, dessa diferença então, que faz. Total, na questão de posicionamento mesmo. E mais, não só na questão de posicionamento, assim, de como eu me sinto, porque a partir de como eu me sinto, eu começo a me portar de uma outra forma, me vendo naquele novo visual, e principalmente, né, Paloma, é como as pessoas começam a te ver também diferente. Isso que é sim. bem incrível, né? É porque a partir do momento que a gente muda o nosso visual, a gente começa a mudar as nossas atitudes. Então, a partir do momento que a nossa embalagem, como diz o André Matheus, a nossa embalagem está fazendo sentido com o que a gente quer expressar, naturalmente a gente vai mudar a nossa forma de se portar, né, com as situações mesmo diárias. A gente vai mudando esse movimento mesmo. Esse movimento, ele existe, é real, assim. Eu tenho um monte de case, eu tenho um case, assim, eu não costumo atender homens, mas eu atendo alguns, né? Não é meu foco é atender mulheres. Mas eu tenho um case com um cliente muito maravilhoso, que é a primeira vez que ele sentou na minha cadeira, ele falou, olha, tô chegando de uma viagem e eu tô sentindo que agora eu tô muito pronto para viver isso. Ele trabalhava numa agência de publicidade na época, e ele falou, tô pronto, mas eu preciso que minha imagem me mostre pronto, porque eu não sinto que minha imagem está pronta. E aí a gente Olha só que mudou os legal. formatos do cabelo dele. E aí, gente, esse cliente, ele cresceu tanto na vida profissional dele. Ele é meu cliente até hoje, isso já faz 5 anos. Ele cresceu tanto na vida profissional dele que, assim, foi incrível, assim, até hoje a gente sempre comenta desse primeiro momento que ele falou, eu preciso que isso aconteça, mas a minha imagem não me representa. E aí a gente trouxe isso para ele e ele cresceu muito. Um outro case que eu gosto muito de contar é que eu tinha uma cliente que ela estava no momento que ela estava em busca de um relacionamento. E aí ela, uma mulher super forte, né? Super bem sucedida e muito impactante. Aí ela fala, eu tô num processo de procurar um relacionamento, mas os homens se afastam de mim e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos adocicar essa imagem de uma maneira que não tire sua força? Ela falou, vamos. Cara, juro, parece brincadeira. Ela passou 3 meses, ela tava namorando, já tá casada. Meu Juro. Deus do céu. E é real, acontece, real.
Porque às vezes você tá tão diferente do que você quer passar, do momento que você quer viver, que aquele momento ele não deslancha. Ele não acontece, assim, ele não vai, né? Porque assim, acaba sendo, aqui o Matheus tinha comentado, né, que a profissional maravilhosa que é a Paloma. Ele comentou que quer trazer o que tem, que trazer o que tem dentro, tem dentro para o exterior, trazer o que tem dentro para o exterior. E é exatamente isso, porque muitas vezes está dentro de ti, você não sabe. Quer dizer, você sabe, mas as outras pessoas não. E a imagem que tu está passando está comunicando outra coisa que não é aquilo que tem dentro, que está dentro. Então, é fazer essa tradução, fazer, acho que equalizar essas informações do dentro para fora, que é, acho que um dos grandes segredos, assim, e dos grandes benefícios, que quem quer buscar um posicionamento ou um reposicionamento, seja na carreira, seja na vida pessoal, na vida profissional de uma forma geral, contar com um profissional que te ajude a fazer esse branding do seu visual, que é um divisor de águas. É isso, é muito importante a gente pensar nessa imagem, assim, principalmente, né, como hoje você trabalha bastante com mulheres empreendedoras, principalmente eu fico pensando, né, qual que é, o que você está empreendendo, o que isso precisa ser comunicado, qual que é o momento da sua vida, e trazer isso tudo, isso a gente precisa traduzir, a gente precisa colocar na embalagem, né, o que está dentro, né? Então a gente precisa colocar aqui na embalagem o que está dentro da gente para não ter divergência de comunicação. Daquela velha história de que o óbvio precisa ser dito. E a nossa imagem já começa, né? Nossa imagem já é o óbvio que está dizendo alguma coisa ali. Então, quando você chega, a gente já está falando. Claro, né? Assim, a gente não precisa o tempo todo ficar pensando sobre isso para não ser uma coisa maçante. Nossa, ai, hoje eu vou, não sei o quê, eu vou numa reunião X, o que que eu quero passar? Não, isso precisa ser uma coisa orgânica, né? Natural. Um entendimento, Fluir naturalmente. um entendimento que você já tem, né? Que você sentou lá na cadeira do profissional como eu, ele te disse. Se você prender o cabelo todo, você vai ter uma imagem um pouco mais forte. Se você deixar com o cabelo com ondas, você tem uma imagem um pouco mais doce. Já tá ali no seu inconsciente você usar isso da melhor maneira possível. Mas a gente pensar na imagem que tem as nossas redes sociais e não pensar na imagem, na nossa própria imagem, não faz sentido. Então é quase que uma libertação, assim, você fazer uma consultoria de visagismo. Eu falo isso, né? Eu sou o meu maior case. Então, e é justamente isso, faz todo sentido. As pessoas querem mudar o branding do seu negócio, querem fazer um posicionamento e não se preocupam com a sua própria imagem, o seu próprio posicionamento pessoal dentro desse negócio, ou dentro dessa profissão, enfim. Então, realmente faz muita diferença. Paloma, depois eu quero aproveitar depois já te perguntar sobre os desafios aí da maternidade. Mas, assim, se tivesse que dar dois grandes conselhos, assim, sobre como usar o seu visual e principalmente o cabelo para construir o seu posicionamento. Quais dicas tu pode deixar aí para o pessoal que está nos assistindo? Assim, é importante fazer esse investimento com um profissional visagista. Que você confie, né? Porque existem bons profissionais e nem tão bons como em todas as profissões. Mas fazer essa consultoria, você não precisa ficar com ele eternamente. Mas fazer essa consultoria tem esse entendimento, né? Principalmente quando está numa fase de transição de carreira, né? Que é um lugar muito importante das nossas vidas, né? De um CLT para um PJ, né? Para empreender e tudo mais. Eu sinto que é uma coisa muito importante. É um ponto que coloca essa virada para fora, assim. Então, se consultar com um visagista que você confie é uma coisa
muito importante, assim, muito. Assim, não precisa fazer todos os processos, coloração pessoal, consultora de imagem, dentista. Não precisa fazer todos os processos, mas pensar no cabelo. Daqui a pouco é brincar ainda mais agora com as harmonizações, sai outro ser humano, literalmente. Não precisa disso. Não é Acho para que tanto. calma, né? Vamos devagar. Mas se consultar com né, um visagista é importante. Agora, a segunda dica. Quando pensa que o Emanuel falando essa menina é uma terapeuta capilar. É verdade. É terapêutico, né? Eu falo, deixa a terapia para os psicólogos. Mas é reflexão, assim, né? Reflexão de quem você é. Assim. Se não tem oportunidade de passar com o visagista, começa a pensar como que você quer expressar a sua imagem. Você quer ser uma pessoa mais acolhedora, você quer ser uma pessoa mais forte, você quer ser uma pessoa mais expansiva, você quer ser uma pessoa mais aberta, você quer ser uma pessoa que, sem, que quer, como quer ser uma pessoa que deixa as pessoas serem como elas são, então né, não tem muita imposição né, ali. Pensar nisso e pode até procurar né, quais são os arquétipos que trazem essas sensações. Mas não esquecer de pensar, porque eu sou um pouco suspeita para dizer, mas é um trabalho que faz a gente se reconectar com a gente. Né? Uhum. Não é um trabalho de. As pessoas pensam muito na imagem como uma coisa fútil, né? Mas não é esse trabalho, é um trabalho que faz a gente ter essa conexão, que às vezes você tá perdido e aí você vai lá fazer a consultoria de visagismo e aí eu vou lá falar, seus olhos representam, né, que você tem uma emoção mais profunda ou uma emoção que se volta mais para fora, mais para dentro. Aí você fala, nossa, eu sou essa Essa sou pessoa. eu. Que bom, né? Entender, assim, isso. Acho que buscar o entendimento, Se entender. Se entender. entender. E daí esse foi o ponto que dentro dos meus processos de mentoria. Na consultoria não tanto, porque a consultoria daí já é uma coisa mais pragmática, mais objetiva, mas nas mentorias eu não abro mão de o primeiro processo ser um processo de autoconhecimento. Trabalhando, obviamente, o quê? Os arquétipos. Né? Obviamente, são arquétipos diferentes do que a Paloma trabalha, mas trabalho muito a parte dos arquétipos, principalmente do marketing, para a pessoa se entender quem é ela dentro do rolê, do negócio que ela está formando, ou dentro do negócio que ela está reformulando. Então, essa parte do autoconhecimento, eu acho que é realmente fundamental. É dica de ouro e trazendo isso para a sua imagem visual. Sim. É que é pra vida, né? Eu falo que autoconhecimento é para os corajosos. E não tem fim. Porque não tem fim, só tem o começo. Enfim, né? Esse é o começo, né? Nunca mais acaba, assim. Mas dar esse passo para o autoconhecimento é muito libertador, assim. Então, eu. Gente, a Dani foi a primeira pessoa que me ensinou a meditar, vocês não estão entendendo. É verdade, né? Para quem não sabe, eu e a Paloma nos conhecemos, e mais uma outra galera muito louca, que é no curso do Gabriel Goff. E teve uma vez que foi, eu fiz acho que uma live que eu fiz, um vídeo que eu fiz, não foi? Não, na verdade foi no dia que a gente se conheceu pessoalmente, que a gente foi no Ah, encontro do tá, café, lembra? E aí a gente tava falando sobre verdade. meditação, que a gente, né, pelo menos eu ainda não tava meditando, tava começando a entender. E aí você falou, não, sabe os pensamentos? São todas nuvens. Aí você faz as nuvenzinhas passarem, não segura nenhuma nuvem.
foi o primeiro passo, assim, de... Às vezes até hoje eu tô lá mexendo, falando no vizinho da Dani. No vizinho da Dani. Aquilo lá foi... Eu fiz um vídeo falando sobre aquilo no Facebook. E daí tinha um colega nosso que viu e ele estava conversando. Ai, Dani, eu vi aquele teu vídeo, não sei o que, mudou toda... Né, um pequeno rec já mudou toda a questão da relação que eu estava tendo com a meditação, que eu não estava conseguindo, porque os pensamentos vinham, que não sei o que, né? Daí nisso Paloma chegou, daí a gente começou. Muito legal. Tempinho bom aquele. Ai, ótimas lembranças daquela época. E foi uma época que me trouxe muitas coisas do que eu sou hoje. Assim, muita coisa eu não quero mais, né? Que eu vivi. E eu falo, acho que não faz mais parte de mim e tudo bem. Mas muita coisa ainda está aqui comigo, né? A questão da meditação, a questão do autoconhecimento, da qualidade de vida, de buscar cada vez mais, né, ter uma qualidade de vida, de estar mais conectado com a gente mesmo. Então, essas coisas ainda ficaram, né? Então, esse foi um momento muito importante, assim, da minha vida, da nossa vida, né? Foi muito E principalmente maravilhoso. conectar essa questão da alta performance. Porque sempre quando as pessoas falam em alta performance, elas pensam naquela coisa workaholic de trabalho. E a alta performance na vida, às vezes, não é uma questão de trabalho. É você ter uma vida em alta performance dentro daquilo que faz sentido para ti. Viver realmente a tua vida. Viver realmente, não é trabalho, ok, é o quê? Né? É uma atividade física, é fazer o quê? É cozinhar, é passear, o que faz sentido? Então, tu ter uma vida de alta performance tá longe de ser alguma coisa ligada só a trabalho, só aquela coisa workaholic desesperado de não ter vida, muito pelo contrário. Inclui, tá achando aí um equilíbrio importante para ter uma vida de qualidade, né? E para ser produtivo, para quando estiver trabalhando, ser produtivo de verdade Ser também. produtivo de fato. Porque Perfeito. nesse link, né, de você ter, né, essa coisa da alta performance, ter uma vida de qualidade, eu vejo hoje, sendo mãe, né, que a gente ia conversar sobre isso também, hoje sendo mãe, né, que meu filho agora está com 1 ano, por esses ensinamentos todos que a gente passou de alta performance, qualidade de vida, eu consigo hoje colocar os espaços para que eu tenha tempo de qualidade com meu filho, né? Então, assim, eu não trabalho todos os dias da semana. Eu trabalho Isso que eu ia te perguntar, como é que tá a agenda, né? Agora entrando no papo mãe, empreendedora, cabeleireira, visagista, mãe. Assim, hoje eu comentei com uma cliente até que eu falei que ia fazer a live, né? Ela falou, qual que é o mais difícil, empreender ou ser mãe? Eu falei, juntar os dois. Juntar os dois. Boa. Mas difícil não é nem uma nem outra, juntar os dois. Juntar os dois é difícil. E aí, assim, em princípio, eu voltei bem cedo a trabalhar. Ele estava com 2 meses e meio. Mas eu senti naquele momento que eu precisava me resgatar. E o meu trabalho é uma coisa que faz parte de mim. Eu sou muito apaixonada de estar ali, né, vivendo aquilo. Então, eu voltei, em princípio, uma vez por semana, poucas horas. Aí depois eu aumentei para 2, aí depois para 3. Agora ainda são 5. Gente, eu não sei fazer conta. Tá louca, me perdi aqui. Ainda fico terça, quinta, sexta e sábado. Não, são 4 dias, né? São 5. São 4 dias. Agora ele já tá com 1 ano e eu continuo trabalhando só 4 dias, não trabalho 5, porque eu ainda sinto que a gente tem uma necessidade de ficar juntos. E isso não me causa uma dor, me causa um alívio, me causa um contentamento de falar, eu estou fazendo as duas Construir coisas aí. o teu espaço profissional, que também é importante, e equalizou esse espaço de mãe. Isso.
Exatamente, assim, porque a gente, né, assim, pensa que eu fiquei grávida e eu nem tava planejando a minha gravidez. Foi um susto. Eu Foi sabia que tipo, podia acontecer, óbvio, né? A gente sabe que pode acontecer. Mas eu não achava que ia acontecer tão rápido. E aí eu, tô grávida, e agora? Né? E aí vamos juntar uma reserva, porque eu sou PJ, meu marido também, então a gente precisa ter uma reserva, que vai ficar um tempo sem trabalhar, e não sei o quê, e vamos ver como que a gente vai fazer, e trabalhar pra conseguir. Assim, eu teve um momento, assim, da minha gestação que eu trabalhei muito, 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 assim, sem parar, pra conseguir ter essa folga no pós. E deu muito certo. Do sétimo para o oitavo mês, eu fiquei trabalhando 2 vezes por semana só. E legal. tenho que dizer que, incrivelmente, o meu faturamento não caiu. Eu atendendo 2 vezes por semana. Olha só, porque daí o quê? Concentrou os atendimentos, as clientes, show. Ou Sim, seja, é possível ser mãe, é possível trabalhar, fazer toda essa junção e não cair o faturamento. não, A que é o Aline medo, comentando né? aqui, ó. Equilíbrio, né? Equilibrar entre os papéis. Perfeito. A Aline esteve aqui também comigo já em live. Também falamos sobre essa questão da maternidade, que também a Aline empreende, tem um emprego, um emprego público e ainda também é mãe. Então ela equilibra 3 pontos. É a malabarista, ela. Eu só tô Malabarista. equilibrando. Ela é Uhum. malabarista. E dá conta, e dá conta. Dá porque dá, realmente é tudo uma questão de equilíbrio. De tu enxergar, daí vamos voltar lá no assunto que é o quê? O autoconhecimento. Tu enxergar o espaço, o teu espaço enquanto mãe, o teu espaço enquanto profissional e todos os papéis que tu acaba exercendo. Então, enxergando esses espaços e conseguindo fazer uma equação deles, né, com um pouquinho aqui, um pouquinho lá, é possível, e principalmente, como tu comentou, não deixar cair o faturamento, que é também uma grande preocupação, né? É uma super preocupação para nós empreendedoras, né? Ai, agora o que eu vou fazer e tal. E foi muito legal, assim, porque rola aquele medo, né? Ai, vai dar, não vai. Não tinha como, assim, naquele momento. Eu já tava muito grande, já tava muito cansada. Falei, é isso, vou trabalhar 2 vezes por semana. E já tinha trabalhado, já tinha uma reserva, né? Meu marido também tinha feito uma reserva. Vai dar tudo certo e deu muito mais certo do que eu podia imaginar. Eu fiquei muito feliz. Tanto é que eu fui voltando também aos poucos, né? Voltei um dia, depois 2, depois 3, agora 4. Não voltei 5 ainda. E, e tá tão bom o negócio, né? A gente tá conseguindo manter uma crescente que eu falei, cara, eu só vou abrir a quarta-feira no momento que eu não tiver mais espaço na minha agenda. Enquanto Que não tiver tiver, realmente. eu Uhum. vou, eu vou deixar a minha quarta-feira disponível para o meu filho. E aí isso me dá, como eu disse antes, me dá um contentamento, assim. As minhas manhãs são com ele até às 11 da manhã, eu fico com ele em casa e eu começo a atender meio-dia, e, as quartas-feiras são nossas também, né? Eu folgo de quarta, de domingo, segunda e quarta. Então, eu tenho esses dias e tenho as manhãs, assim. E dá certo, sabe? Porque às vezes a gente fica naquela coisa, ah, será que vai dar certo? Será que se eu trabalhar menos? Mas toda essa vivência que eu já vinha, né, buscando do autoconhecimento, da alta performance, foi me dando uma tranquilidade para falar, vai dar certo. Vai Vai dar que vai dar certo. certo. Continua que vai dar certo. E tá dando certo, né? E estamos seguindo, assim, eu estou muito feliz, porque, como eu disse antes, né, assim, alguém tá falando um oi aqui. Oi, Chinta, tudo bom? Saudades. Como eu disse antes, gente, me perdi, desculpa, porque a minha cabeça buga Foi às vezes. dar um oi pra China se perdeu. Fui dar um oi, me perdi. Esqueci o que eu tava falando, perdão. Da alta performance que te trouxe esse espaço de tu conseguir equalizar.
Isso, porque se eu não tivesse vivido esse autoconhecimento que a gente trabalhou ali, que foi, né, para mim foi no final dos anos de 2017 para 2018, eu não fui e fui vindo tendo esse entendimento. Hoje, na maternidade, talvez eu fosse ficar agoniada, né? O que será que eu faço? Eu tenho essa cliente, a Sandra, ela trabalha também com mulheres, só que ela trabalha especialmente com mulheres que acabaram de ter filhos. E ela me passou um dado que 80% das mulheres param de trabalhar depois que tem filhos. É muita gente. É E muita param e coisa. não voltam. Não voltam, né? Não voltam. Se perdem ali e não dão continuidade à própria carreira. E eu fiquei muito assustada quando ela me contou isso. Eu falei, nossa, como assim, gente? Ela chama Sandra Paiva. Depois, se vocês quiserem segui-la, as mamães, ela tem. Ah, muito legal. Ótima dica. Pra gente não se sentir culpada em trabalhar, principalmente. Ela é muito incrível, assim. Hoje, inclusive, ela foi hoje no salão cortar o cabelo dela. E ela sempre fala sobre isso, né? De que dá pra gente equilibrar as coisas. A gente não precisa, eu muito um ou muito todo. Não, dá para as coisas elas acontecerem, né? Elas se movimentarem de forma equilibrada, né? Então, assim, trazer essa clareza para minha vida da questão do equilíbrio eu me sinto muito feliz, porque se eu fosse só mãe, eu não seria uma mãe boa. Se eu fosse só visagista, eu não seria uma boa visagista. Então, eu tenho que ter essas duas coisas, né, aqui comigo para elas fluírem de uma maneira Perfeito. E o gostosa. equilíbrio é tudo, enxergar, vou bater na tecla de novo, autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. É o que realmente ajuda muito a equalizar todas essas histórias. E principalmente para a mulher que empreende. A mulher que é profissional também, dentro do mercado CLT, mas só que é um outro tipo de realidade. Não tem como comparar. Para quem empreende, o barraco, né, é o buraco, o barraco não é o buraco, é bem mais embaixo. Os desafios e as incertezas são muito maiores. Então, é possível equilibrar tudo isso sem se deixar bater e principalmente sem deixar cair o rendimento. E e se vai deixar cair, tem como planejar também, como a própria Paloma fez, né? Opa, eu vou dar um gás aqui para guardar para lá para depois, quando eu sei que eu vou ter que ficar off um pouco, não cair o meu estilo de vida, pagar as contas e tudo mais. Então é possível. Tem que ter essa questão, né, do autoconhecimento, do planejamento para esses momentos, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, assim. O que a maternidade me trouxe, assim, entre tantas as coisas, mas hoje eu consigo planejar mais as minhas coisas. Uma coisa que, sem ter filhos, vai dar certo, vai indo, vai dar tudo certo, né? Não tem ninguém que depende diretamente de você. Mas vai dar certo, vamos lá, vamos embora, vai dar certo. Hoje em dia tá rolando um planejamento. Tem que ser mais planejadinho. Que tem uma pessoa que depende de você né, essa pessoa precisa ficar viva. Isso é importante, essa pessoa precisa ficar viva, não é? Precisa ficar viva, né? Tudo ali pra ficar viva, né? Então, assim, eu tenho conseguido planejar mais as coisas. E tem sido muito bom, assim. E eu também tô me reconhecendo nessa nova embalagem, assim, de mãe, né? Porque hoje eu tava comentando com as meninas lá no salão, inclusive, que ninguém tinha me contado que a gente fica muito diferente depois que vira mãe, né? Nosso corpo fica muito diferente, nossa cabeça fica muito diferente. Eu falei, gente, alguém podia pelo menos ter falado, olha, você vai ficar diferente. Ninguém conta isso, daí a gente descobre depois. Por que nunca ninguém me contou isso? Ai, eu falei, gente,
alguém podia ter me dado uma ideia, falar, oh, você vai mudar, mas Mãe, eu vou te dizer uma coisa, Paloma. Sabe que às vezes, de repente, as pessoas até falam, mas antes da gente ser mãe, a gente acha que é loucura da cabeça das pessoas. Acha, não, isso é papo dessas mulheres malucas que já tiveram filho, que não é bem assim. Aham, espera pra ter filho pra tu ver. pode ser também, faz sentido. Mas ainda tô me reconhecendo nessa nova embalagem, mas eu sei também que essa é a minha melhor versão. Tô muito feliz, muito feliz. Não sem conflitos, mas tô muito feliz. Conflito faz parte respirou, tem conflito, né? Então tá tudo certo. É porque tem muito aquela ideia de que a pessoa fala que tá feliz, aí fala lá, tá romantizando. Não, gente, eu não tô romantizando nada, eu tô feliz, mas tem muito conflito, tem muita dificuldade, tem muito cansaço ser mãe, assim, né? O romantizar é o quê? Tu falar que tu não tem problema, que tu não tem conflito, que a vida é cor de rosa, ou que são, né, nuvenzinhas azuis passando no céu. Não. O ser feliz é justamente estar mesmo no meio do vucu-vucu do furacão e conseguir seus momentos de plenitude. Isso, é se sentir, né? Hoje eu me sinto assim, com essa questão que a gente ia conversar hoje, eu fiquei pontuando algumas coisas, fazendo algumas reflexões. Eu tive terapia ontem com a minha terapeuta e tive algumas. E já aproveitou para fazer os links. Eu fui conhecendo umas coisas. E aí eu consigo dizer que eu tenho uma vida plena hoje. Me sinto plena, assim, de verdade. Tenho, tenho todos os sonhos realizados, até os sonhos que eu nem tinha, eles estão realizados. E eu tô muito feliz, sabe? Assim, eu sou muito feliz sendo visagista, eu sou muito feliz sendo esposa, eu sou muito feliz sendo mãe, eu sou muito feliz sendo eu, só simplesmente sendo eu. Então Ai, coisa linda. eu me sinto realmente plena, mas uma plenitude consciente que não são só balões azuis e rosas o tempo todo. Mas quando eu paro, né, que eu falo, gente, minha vida tá incrível, eu tô realmente muito feliz. E todo esse autoconhecimento valeu a pena, porque quem já se colocou um pezinho lá no autoconhecimento sabe que dói. O bagulho é maluco. Dói. Vai doer. Se você A gente enfrenta, literalmente, nós enfrentamos os nossos monstrinhos internos. Sim, você fala, nossa, tô passando pelo autoconhecimento aqui, tá tudo certo. Não, você tá passando então, errado. tu tá na estrada, a pessoa tá na estrada errada. Você tá passando errado. Então, toda essa coisa do autoconhecimento tá me fazendo eu estar aqui hoje nesse lugar de satisfação, assim mesmo, de satisfação, de alegria. Ai, que lindo. Ai, tão lindo escutar tu falar isso. Ai, Paloma, que máximo, máximo, máximo mesmo. Mas estamos chegando já, que é mais de uma hora, quase 1h20 de live. A gente começa a falar e não para mais. Quero te agradecer, Paloma, muito pelo convite, pelo conteúdo que tu trouxe. É um assunto que eu adoro. Você, como profissional, né, já dispenso comentários de tudo que eu já falei, mas reforçando, né, para mim é uma das melhores visagistas do Brasil. Obrigada. Não porque foi a minha visagista, mas, né, porque realmente é. Então, obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente um pouquinho da tua história hoje e também um pouquinho do teu conhecimento na parte do visagismo. Quem é de São Paulo e tiver a oportunidade de ir, né, ser atendido pela Paloma, vá, segue ela no Instagram aqui, Paloma Pinup, e ela atende lá na cabelaria, salão top maravilhoso, que eu adoro também. Tô louca pra ir pra São Paulo pra me fazer uns picotes aqui. Tô te esperando ansiosíssima por esse encontro, morrendo de saudade. Ai. Paloma, gratidão enorme. Dá um beijo no teu pequeno, que eu já tava escutando ele aí de longe. Ele tá ali na cozinha com o pai dele. A Aline falando aqui, ó, verdade, é um caminho sem volta encontrar
encontrar as sombras. É um caminho sem volta, encontrar as sombras, é verdade. Essa questão do autoconhecimento depois que vai, só vai. Eu vou fazer aqui um último comentário sobre esse comentário da sabe o que é mais louco? A sua sombra tá sempre com você. Ela vai É estar isso. aí. Vambora junto. Não dá para fugir, então se abraça nela e vamos junta. Vambora junto, que tudo faz parte. Ai, gente, gratidão imensa. Tô muito feliz de estar aqui, de colocar minha cara aqui de novo, que eu também estava, né, um tempão sem aparecer, e ter esse convite foi uma coisa que me encheu de alegria e de ânimo e trouxe muitas clarezas, muitas coisas. Então, gratidão imensa, estou aqui à disposição de todo mundo que quiser conversar um pouquinho e saber um pouco mais sobre visagismo, eu estou aqui à disposição e estamos juntas. Sigam a Paloma. Obrigada, amiga. Beijo. Beijão.